Boa noite, aqui quem fala é Eduardo Martins, estou a convite da BPEX aqui mais uma vez, podendo compartilhar momentos muito agradáveis hoje com a professora doutora Lamar Fiorese e com a Juliana Pereira, minha amiga, que compartilha esses momentos de entrevista. Estamos aqui com um único objetivo de passar um bom momento compartilhando informações, compartilhando e conhecendo novos ambientes, novas propostas. Então, um agradecimento gigantesco aqui para você, professora, por estar cedendo esses minutos para a gente, para um pouco dessa conversa, um pouco da sua história também aqui com o grupo de pesquisa. E, em nome da BPEX, nós estamos muito contentes de tê-la aqui. Eu que agradeço o convite, né? Minha história, na verdade, se mistura um pouco com a BPEX, né? Fiz parte da construção da associação, então, a minha história é bastante longa dentro da psicologia do esporte, e eu agradeço o convite para estar aqui compartilhando um pouco do que o nosso grupo faz, né? Do que nós estudamos, as oportunidades que os alunos podem ter no nosso grupo. Então, é um prazer muito grande estar aqui nesse momento, compartilhando esse conhecimento e essa informação. Obrigado mais uma vez. Bem, eu acho que é importante a gente começar um pouquinho sobre como a educação física, como a psicologia do esporte, esse bichinho acabou mordendo ali, esse interesse começou surgindo. Fala um pouquinho da sua história, por favor, professora. Bom, eu tenho uma história bastante forte, ligação com o esporte bastante forte, foi isso que me levou a fazer o curso de educação física. Eu fiz parte da primeira seleção brasileira de handebol, joguei por 20 anos handebol, e aí disso me motivou a ir para fazer o curso de educação física. Então, depois de ter feito o curso de educação física, eu fiz 2 anos, 2 especializações, que na época equivalia quase ao mestrado hoje, né? E daí fiz o meu mestrado, e aí no meu mestrado, quando eu fui fazer o meu mestrado, o professor que era meu orientador dava disciplina de psicologia do esporte, foi ali que eu comecei a me interessar, né? E acabei fazendo minha dissertação de mestrado dentro da área de psicologia do esporte, meu doutorado é dentro da área, ou seja, todos os meus estudos são dentro da área da psicologia esportiva, né? E durante o meu doutorado e durante uma especialização que eu estava ministrando junto à Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, e veio o convite para trabalhar com a seleção, né? E até então eu não era psicóloga. E aí eu chamei um psicólogo para trabalhar comigo e a gente fez parceria para trabalhar para a Olimpíada de Sydney. Foi aí que eu comecei o meu trabalho de extensão com a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. E isso me motivou a fazer o curso de psicologia também. Foi aí que eu entrei fazer o meu segundo curso de graduação. Já tendo doutorado, eu fui fazer a psicologia porque eu queria trabalhar com intervenção, porque isso era necessário, não tinha pessoas nesse campo de trabalho para atender essa demanda dentro do esporte. E com essa minha vivência como atleta, eu sei o quanto é importante a parte mental do sujeito. E aí isso me levou a fazer o curso de educação física. Então, nesse processo de formação, depois ainda fiz meu pós-doutorado, tanto no mestrado quanto no doutorado eu fiz sanduíche para o exterior, para os Estados Unidos, e lá eu me aprofundei muito na área de psicologia de esporte, na área de desenvolvimento motor, desempenho humano, e aí foi tudo complementando a minha formação, né, desde a parte de experiência como atleta até a parte acadêmica profissional. Mais ou menos é isso, resumindo. Nossa, muitos anos de influência, de estudo, resumidos em pouquinho tempo. Parabéns pelo seu resumo, eu não conseguiria fazer igual de jeito de maneira. Deixa eu tirar uma dúvida pessoal, aproveitando que a gente está aqui, então. Você acredita que hoje, que a gente tem um pouco mais de domínio ali da psicologia esportiva, um pouco mais de campo também estudado, você teria trocado ainda assim? Porque parece que você foi para a psicologia do esporte através de uma lacuna que você via de muita dificuldade de alguém atuar, certo? De um profissional ali. Eu não diria que foi uma lacuna, é algo que sempre me chamou atenção como atleta, né? Eu sempre fui uma atleta com desempenho alto, né? E eu via que o diferencial estava na mente. Entendi. Só que eu nunca tive esse trabalho, nunca a gente teve psicólogo esportivo, nem em seleção brasileira, né? A inserção do psicólogo esportivo em seleções, ela é recente, né? No Brasil é recente, e ainda é dependente do treinador,
sentir essa necessidade. Se o treinador quiser, é ele que insere o psicólogo no contexto. Ainda eu tenho essa visão que o psicólogo é um dos últimos a ser inserido. Entendi. Apesar do boom que deu, né, com a BIOS, a saúde mental, foi ali que todas as equipes começaram a buscar o suporte psicológico. Eu acredito que, assim, não foi uma troca, eu acredito que foi uma extensão do meu conhecimento e que eu tinha necessidade de estudar isso, né? Mas confesso a você que, em primeiro momento, eu não tinha a intenção de fazer o curso de psicologia, não tinha. Eu tinha a intenção de trabalhar com psicólogo, mas eu vi que, na verdade, a troca era da minha parte, né, para a pessoa. A pessoa tinha um conhecimento da psicologia, mas não tinha conhecimento do contexto esportivo, não tinha conhecimento de treinamento esportivo. Então, eu entendo que a psicologia de esporte, ela tem um casamento, tanto uma parte da educação física, quanto outra parte da psicologia, né? Então, eu sou muito feliz por a minha escolha, né? E sempre foi, assim, um processo de ascensão de conhecimento, da busca sempre mais aprofundada de conhecimento. E hoje, atuando na universidade, no programa de pós-graduação, essa é a minha linha de estudo, né? A mais forte que eu desenvolvo hoje em pesquisa, tanto é que eu sou bolsa produtividade com a psicologia esportiva. Maravilha. Só essa sua fala, professora, já me deu vontade de perguntar umas 15 coisas aqui, mas vou me ater ao tema, prometo. Voltado, aproveitando que você acabou de falar do meio acadêmico, da questão da universidade, como é que começou essa história com a Estadual de Maringá, principalmente? Então, outra coisa que eu sempre sonhei quando eu estava fazendo graduação em educação física era um dia ser professora universitária. Eu sempre me via na carreira universitária, sempre queria isso, era um sonho meu, um objetivo meu, e eu sempre trabalhei buscando a ascensão acadêmica, a formação acadêmica. E em 99 eu terminei meu doutorado. E aí, quando a gente voltou para Maringá, que eu já estava dentro da universidade, eu passei no concurso e então fui buscar minha formação acadêmica. Quando voltei no doutorado, a meta era implantar um programa de pós-graduação. Maringá não tinha ainda um programa de pós-graduação. E aí, então, em 2000, nosso grupo tem 25 anos, isso não é um dos mais antigos, é o mais antigo, é um dos, porque nós completamos hoje 25 anos de história do nosso grupo. O nosso grupo, então, ele começou como um programa de estudos para o desenvolvimento do esporte. O nome inicial era ProEsporte. Em 2000, a gente implantou, então, um programa de estudo para o desenvolvimento do esporte. E nesse programa de estudos, nós tínhamos projetos de extensão, de ensino e de pesquisa. A gente implantou escolinhas de esportes dentro da universidade. Nessas escolas, os alunos de graduação ministravam aulas, e dali a gente começou a pesquisar, fazer pesquisas com os alunos, fazendo programas de iniciação científica, orientando TCC, tudo nesse programa para o desenvolvimento do esporte. Mas o objetivo principal da implantação era visando um programa de pós-graduação, que na época não existiam muitos grupos de estudos. Então, foi assim que começou, né? E a partir disso, a gente implantou o programa de pós-graduação dentro da universidade, e a linha de psicologia de esporte foi ficando sempre mais forte, né? Então, a gente fazia estudos de desenvolvimento motor com variáveis psicológicas, estudava o esporte com variáveis psicológicas, estudava dentro da escola com variáveis psicológicas, exercício físico com variáveis psicológicas, sempre tinha variáveis psicológicas, né? Sim. E aí a gente foi evoluindo nesse processo, e foi aí, então, que foi implantado o programa, e depois, em 2017, a gente mudou para o GPED, que é Grupo de Estudo de Psicologia de Esporte e Desempenho Humano, porque a linha ficou muito forte, e aí nós já tínhamos o programa de pós-graduação, e aí para casar o programa de pós com a linha de pesquisa e com o grupo de estudo, a gente acabou mudando o nome do grupo, mas o grupo é o mesmo, lógico, trocam os membros, trocam as pessoas, mas o grupo, então, esse ano completou 25 anos, e inicialmente o objetivo era o programa de pós-graduação, porque nós tínhamos essa meta, desde que a gente foi para o doutorado, trazer para a universidade de volta o conhecimento e a ascensão, né, do nosso curso de educação física. Sim, e acaba se retroalimentando também, né? Tudo que você traz de volta vai produzindo mais ainda também, e fica
nessa dinâmica, muito, muito legal. E eu concordo plenamente com... A gente sempre vai esbarrar numa variável psicológica, né, em algum estudo, em alguma situação. Então, muito legal. Sobre o GPED hoje, só uma curiosidade, eu conheci o GPED quando estava no Combip aqui do Rio, que teve aqui no Rio, eu olhava, tinha um grupo gigantesco que veio, né? E aí, até então, não tinha tanto conhecimento ali, eu estava como monitor, a Juliana também. Eu olhei assim e falei, esse grupo é grande. Até então não te conhecia, mas já dava para ver que existia um impacto ali, uma influência com a camisa ali, todo mundo uniformizado. Legal, legal mesmo. A gente tem essa política de sempre levar os alunos para o Combip, desde os alunos de graduação, que são pessoas que participam de um grupo, depois eu explico como funciona o grupo, mas de levar, e sempre eu coloco a data no ano que vai acontecer, e sendo a meta do grupo de participar. Então, se vocês querem escolher um evento, é nesse que vocês vão, né? Coloca isso como prioridade. O ano passado, inclusive, como foi em Campinas, a universidade cedeu um ônibus, nós fomos com um grupo de mais de 30 pessoas para a Unicamp, para participar do evento, foi muito legal, nosso grupo, assim, é bastante presente nos eventos, e a camiseta é realmente para identificar, ó, esse grupo é grande. Sim, sim. Eu lembro que eu perguntei, eu olhei de longe e falei, esse pessoal é da Universidade de Campinas, aqui de Campinas? Aí, não, é o GPED. Aí, caramba, quanta gente! Nós estávamos num grupo Nesse de último quase convite. 40 pessoas nesse último Combip. E aproveitando, então, já que a gente está falando das pessoas por si só, como é que é a adesão dessas pessoas? Você sente que é um time bastante coeso? Você provavelmente trabalha com todos os tipos de níveis acadêmicos ali, né? Então, você deve ter graduação, você tem pós-graduação. Como é que funciona o GPED nesse sentido? Então, aqui na universidade, eu já aposentei da graduação faz uns 7 anos, só trabalho na pós agora. Uhum. Isso é ruim, porque você perde um pouco do contato com os alunos da graduação. Mas a pessoa que coordena o grupo junto comigo, que é a professora Luciane Arantes, ela dá aula na graduação de Psicologia do Esporte, que era a disciplina que eu ministrava antes, então ela assumiu essa disciplina. E aí, de vez em quando, eu vou lá e apareço, dou umas aulas, né, para chamar os alunos também. E também, no início do ano, a universidade tem como política também apresentar os grupos. Então, tem um dia que todos os grupos ficam expondo o que fazem, o que estudam. Então, essa também é um chamativo bastante interessante, né? E, então, essa é a forma de eu contactar os alunos da graduação ainda, né? Mas eu tenho alunos de TCC, eu tenho alunos de iniciação científica, de TCC da psicologia, inclusive, que vem me procurar lá na educação física, né? Porque a psicologia do esporte da UEM não é muito forte. Então, o pessoal de lá manda as pessoas para estudar comigo, lá na educação física. E aí, assim, a gente vai montando os projetos de iniciação científica, de TCC, né? E aí, a gente tem esse grupo da graduação. E também a gente tem um grupo de pós-graduação. Então, esse da graduação é o grupo que a gente chama de iniciação. Todas as pessoas que participam de graduação, que são recém-formados, que querem entrar no mestrado, eles entram nesse grupo de iniciação, que funciona toda semana de forma presencial. A gente tem, em média, 20 a 30 alunos ali, uma frequência semanal. De quarta-feira à tarde, a gente funciona uma vez por semana. E tem o pessoal que é do grupo avançado, que daí esse grupo é só mestrandos e doutorandos, que a gente tem atualmente 12 pessoas, né, entre mestrandos e doutorandos, e esses mestrandos e doutorandos ajudam a trabalhar com os iniciantes. Então, a gente trabalha em cadeia, tipo assim, eu tenho o meu aluno de doutorado, e ele ajuda o mestrando, que ajuda a iniciação científica, e assim vai. Então, um vai preparando o outro, e um vai se preparando também, aprendendo novos conhecimentos. A gente tem uma política de ensinar alguns conteúdos em cada grupo de estudo, né? Então, do iniciação, eles aprendem desde montar um látis até estruturar um projeto de iniciação científica. E eles se interessam muito, o pessoal da graduação, porque eles têm que fazer TCC, e aí, ali no nosso grupo, eles têm todas as ferramentas, né? E é lógico que a gente também trabalha com as variáveis psicológicas lá desde a iniciação. Então, a gente vai lá e trabalha com esses dois grupos, desde a iniciação até
esse grupo mais avançado, que a gente chama de grupo avançado, que funciona quinzenalmente. Esse, às vezes, de forma híbrida e, às vezes, só presencial. E aí é com os temas que a gente vai levantando necessários em função das teses de doutorado que estão sendo desenvolvidas, do mestrado que está sendo desenvolvido, e assim a gente caminha, e funciona super bem. Sim, ó, incrível. É porque me parece que o grupo avançado ele tem uma responsabilidade acadêmica um pouco mais restrita em algumas pontas, enquanto o da graduação e da iniciação, como a senhora mesmo falou, já tem um pouco mais de flexibilidade ali no que pode ser trabalhado também muitas das vezes, né? Exatamente. Aí deixa eu te perguntar, aqui eu estou no Rio de Janeiro e aqui na UERJ, passei um tempinho aqui na UERJ, e tem muito o contrário também. O mestrando, além de olhar um doutorando, observar um pouco do estudo, do projeto, ele acaba contribuindo muito ali com questões do trabalho desse doutorando. Você vê essa cadeia acontecendo de cima para baixo, de baixo para cima, por aí também? Com certeza. O nosso grupo aqui, ele, por exemplo, o doutorando vai coletar dados, o mestrando vai coletar dados, vai pessoal da iniciação científica, vai pessoal da graduação, porque eles começam a aprender a como abordar, como aplicar um instrumento, como... Tudo isso eles aprendem em forma de cadeia, e um ajuda o outro. É um núcleo de é uma coesão muito forte no nosso grupo. Agora, recentemente, então, a gente tem parceria com a Secretaria de Esporte do Paraná, tem parceria com várias confederações do Brasil na área de esporte. Felizmente, o pessoal abre muitas portas para mim, né? Então, assim, quando fala que é eu que vou pesquisar, às vezes a pessoa que eu não conheço, né, pessoalmente, a pessoa vem, conversa comigo em forma de entrevista, eu vou lá, faço entrevista junto com o mestrando, junto com o doutorando, para explicar o que é, né? Sempre vinculado a um comitê de ética. Isso é muito importante. Eu sempre tenho um projeto de guarda-chuva grande, com algumas variáveis psicológicas que a gente trabalha, e isso tem aberto, assim, portas de uma forma bastante grande para a gente, e o nosso grupo é muito coeso, sempre um ajuda o outro, sempre um é parceiro do outro. Na hora de ir para um evento para apresentar trabalhos, um ajuda o outro a montar os banners, a gente fica corrigindo, a gente fica discutindo, eles apresentam dentro do grupo antes de ir. Então, existe todo um processo de preparação, desde a iniciação até o avançado. Então, o nosso grupo, nesse sentido, é um grupo bastante coeso. E bastante elogiado também nos congressos, nas avaliações, daí a gente já tem bastante resultado em relação a isso, realmente. Parabéns por isso. Eu, como profissional, eu sinto um pouco de dificuldade de manter essa coesão em alguns outros grupos. A gente não tem tanto vínculo assim em todos os lugares, por assim dizer. Então, às vezes a gente quer pesquisar, mas existe algum tipo de individualismo ali, até mesmo um egoísmo, que acaba atrapalhando muito, né? O ambiente universitário, o ambiente acadêmico, ele é muito de compartilhar, porém, se você não compartilha, se você trabalha ali um pouco de ego demais, acaba fechando muito, né, aquele cenário. Então, ouvir isso é sensacional. Fico muito, muito feliz mesmo. Que legal. E aí, aproveitar que você falou das pesquisas de um guarda-chuva muito grande, tem algo mais centrado ali para ter uma estrutura melhor? Ou você realmente olha para esse grupo de uma maneira, não, aqui a gente, se a gente precisar trabalhar com... Teve o do professor Leonardo agora que falou que trabalha com moda, por exemplo, com aluno de moda. Existe essa possibilidade também no GPED? Olha, para nós, o que vem é da psicologia e da educação física, e também da fisioterapia. Ó, viu? Terapia, eu tenho bastante alunos que procuram, por exemplo, agora nós estamos fazendo um projeto de uma aluna de mestrado, que é sobre capacidade funcional, perfeccionismo, estratégias de coping, robustez mental. Então, assim, mas sempre, como eu te falo, vem o lado da fisioterapia, mas vem com variáveis psicológicas também, né? Então, os três profissionais que eu recebo no nosso laboratório é a fisioterapia, educação física e psicologia. São esses profissionais que têm buscado conhecimento no nosso grupo, né? Então, essa é a frente de trabalho que a gente tem. Legal. E quais foram, assim, é claro que eu não quero que você lembre tudo de cabeça, pode faltar, mas alguns resultados bacanas que a gente teve aí dentro do grupo, algumas coisas que saltam um pouco a memória, pode falar pra gente? Eu vou falar, assim, um pouco das linhas, e daí, a partir das linhas, eu falo os estudos que tiveram maior, eu diria, citações acadêmicas, maiores evidências acadêmicas, né?
A gente, dentro do grupo, uma linha muito forte do nosso laboratório é a psicometria, muito forte. A gente, desde que implantou o nosso grupo até hoje, a gente tem 27 instrumentos validados, é bastante, né? A gente tem, se contar que é 25 anos de laboratório, são 27 instrumentos, em média mais de um por ano, né? Apesar que o primeiro que a gente validou foi em 2010, depois que eu já tinha o curso de psicologia, isso é uma coisa que eu sempre, assim, priorizei com muita ética, ter a minha titulação para liderar, né? Porque antes eu sempre tinha um psicólogo junto para avalizar, essa que era a verdade, né? E isso me levou a fazer o curso de psicologia. Então, a psicometria é sempre uma linha de trabalho bastante forte no nosso grupo. A outra linha é, então, as variáveis psicológicas no contexto esportivo, do desempenho esportivo. A gente trabalha muito com o desempenho em si, com variáveis, com modelos de equações estruturais, que a gente uma linha forte nossa. Hoje também um estudo bastante forte nosso, que assim, eu diria que tem mais citação, é do meu trabalho de extensão de ginástica rítmica, é um artigo que a gente publicou na Plus One, que é sobre lesões e resiliência, né, e como essa estrutura de resiliência da família, do contexto, é importante para a melhoria do desempenho, e isso impacta diretamente no desempenho. Então, a gente criou um modelo de resiliência para o contexto da ginástica rítmica, e esse é um dos artigos muito citados, muito lidos nosso. Então, esse eu diria é um. O outro é sobre autoeficácia e robustez mental, que a gente fez com futsal, dentro do contexto esportivo de futsal, que é bastante citado também. E um dos primeiros que eu também publiquei, justamente porque eu dava aula na graduação, e quando eu fui dar aula na graduação, não tinha nada de psicologia de esporte. Tinha um livro, que era do Brian Crouch, não tinha nenhum outro livro publicado, e eu tinha que falar sobre psicologia de esporte. Eu falei assim, gente, da onde que eu vou tirar esse conteúdo para dar aula na graduação, né? O que é a área, o que ela estuda, como que ela... Então, assim, eu publiquei um livro numa revista de psicologia, que chamava assim, Psicologia de Esporte, uma área emergente da psicologia. Esse artigo ele é muito lido, ele é muito citado dentro da psicologia e da educação física, e é muito usado também, né? Então, até a revista, esses tempos atrás, me mandou para eu atualizar esse artigo, né? E a gente, na realidade, publicou um livro em 2022 na área de psicologia de esporte e colocou um capítulo sobre isso. Mas a revista me cobra para eu... Por quê? Porque os psicólogos vão nas revistas de psicologia para ler. Sim. Psicólogos não vão nas revistas de educação física, né? E essa foi uma das razões que eu publiquei na revista de psicologia. E é uma revista Qualizar, hoje, da psicologia, então é uma revista forte. Então, esse artigo, ele me deu, assim, uma visibilidade muito grande dentro da psicologia. Então, outra tendência que a gente está estudando hoje, que é da minha colega, que é da Lu Arantes, que ela estuda esclerose múltipla e exercício físico. Essa pesquisa também, né, que ela lidera, né, é uma pesquisa que tem dado muita entrevista de TV, muita citação, que agora o aluno dela defendeu o doutorado. Então, eu acho que vai dar umas boas publicações, porque foi um trabalho de intervenção que o aluno fez, que o Cleverson fez, que com certeza vai ser uma outra linha de pesquisa, que não é a minha, que é da minha colega, mas que é do nosso grupo de pesquisa, e que eu acho que... E ela também estuda a parte escolar. Eu estudo mais desempenho... Rendimento por si só, né? Os temas aqui abordados foram muito da área de rendimento, né? Eu estudo muito rendimento e psicometria, esse é meu ponto forte. E ela está nessa área mais da escola, de iniciação e do exercício físico. Então... Permita corrigir que ponto forte tem vários outros também. Esse pode ser o principal estudado, mas forte tem vários outros. Legal, eu fiquei com muita vontade, é claro que nesse espaço que a gente tem aqui não vai ser possível por causa do tempo, mas essa conversa, esse diálogo entre educação física e psicologia, porque muito se fala dentro da psicologia do contato multidisciplinar voltado para a psicologia, mas eu, como indivíduo, também tenho minhas restrições referentes às outras ciências, outros cursos, outras disciplinas, eu também conheço pouco. Então, durante a sua fala, eu
fiquei me perguntando, mas se o contrário acontecesse, né? O que eu sei da educação física, da fisioterapia, da medicina, enfim. E realmente eu busco muito dentro da própria psicologia do esporte, dentro da própria revista, dentro das próprias citações, e aí a gente vai entrando cada vez mais nesse formigueirozinho de tantas especialidades, né? Um outro parceiro que a gente tem, que é bastante forte hoje, que é o João Ricardo, que ele é da Duque, que ele foi me orientando, que eu falo assim, que quando você olha para a sua carreira acadêmica, para a sua formação, você olha onde estão os seus orientandos. E essa é uma alegria que eu tenho bastante forte de dizer que eu tenho muitos orientandos espalhados por todo o Brasil em universidades. Né? E o João Ricardo é um que foi para o exterior. E hoje ele é nosso parceiro, ele é nosso colaborador. E ele tem vindo como professor visitante, como colaborador do nosso programa de pós, e ele está muito na área da saúde também. Então, ele é uma pessoa que trabalha muito banco de dados, análise de dados. Então, isso tem contribuído muito para o nosso laboratório nas publicações internacionais. Né? Há muitos anos agora, a gente tem uma publicação, uma inserção internacional bastante grande de artigos. Isso se deve a essa ascensão, né, do meu grupo, que são ex-orientandos, né, tem o Zé Roberto também, que é um outro orientando, que é meu parceiro, que também trabalha muito comigo ainda. Eu falo assim, que tem orientandos que eles nunca vão ser ex, né, eles sempre continuam ali de parceria. Então, o nosso grupo ele é muito forte, porque tem muitas pessoas que se formaram e que ainda continuam colaborando com o laboratório. Continuam, né? gerando essa roda e propagando ainda mais, né? Trazendo mais força ainda, né? E eu me lembro, assim, quando o pessoal o primeiro grupo da psicologia que veio me procurar, né, a gente falava um pouquinho de análise de dados, o pessoal ficava falando, nossa, o que é isso, né? Porque na psicologia a gente não tem mesmo, né, a parte de análise de dados, de estatística. A quant é complicado ali, né? Mas assim, e veja, o João Ricardo é um desses que veio e hoje ele é uma das pessoas que tem um domínio muito grande da análise de dados. O Leonardo também, o Cesumar também foi aqui do nosso grupo, ex-orientando nosso. Então, assim, tem muitas pessoas que, assim, somam. Então, eu tenho eu acho que o nosso grupo, ele continua sempre crescendo, porque as pessoas passam por aqui, mas continuam aqui de parceiros nossos. E isso se deve à escola que a gente forma, né? Com certeza. Eu falo sempre para os meus alunos assim, vocês não têm que ter o título de doutor, vocês têm que ser doutor. Né? E no laboratório a gente propicia isso. Várias experiências que as pessoas saiam com o título de doutor, mas com a formação de ser doutor. Então, isso é muito importante. Sim, e quando a gente tem uma base bem estabelecida, as coisas. O cenário universitário, o cenário acadêmico não é um cenário nem um pouco fácil de ser seguido, né? Então, quando a gente consegue essa coesão do grupo, quando a gente consegue criar essa estrutura, que é tão benéfica, né, dentro desse ambiente, eu acho que até esse interesse começa a surgir de uma forma mais natural também, né? Então... E assim, o grupo também, a gente tem uma inserção internacional bastante grande. O pessoal que está no doutorado, que quer ir para o exterior, a gente tem parceiros em vários países, né? Então, eu conheço muita gente, assim, a gente acaba encaminhando as pessoas que querem ir. Eu falo que quem está no doutorado tem que ter essa experiência. Eu falo assim, olha, você tem que ir pelo menos um mês para conhecer o que é uma universidade, sair do país, ter essa experiência de vivenciar, né, o conhecimento fora. Então, sempre que, dependendo do tema que a pessoa estuda, eu sempre incentivo a pessoa a ir para o exterior, porque o meu orientador fez isso comigo. E eu acho que a gente também tem essa função, né, de passar o conhecimento, de compartilhar o conhecimento, encaminhar as pessoas que têm competência. Então, assim, foi assim que aconteceu com o João Ricardo. Ele está nos Estados Unidos por causa disso. Ele abraçou uma oportunidade que a gente abriu e ele foi e nunca mais voltou daí. Fantástico. Professor da Duque. Sim. É fantástico porque a gente já passou do tempo aqui, mas de qualquer maneira, é muito explícito que o aluno de graduação tem a sua formação muito bem feita, o aluno de pós-graduação, seja um mestrando ali, está aprendendo com uma base muito sólida, o aluno de doutorado, ele consegue ter uma inserção profissional muito boa, muito competente. Então, quando a gente olha para cada aresta que a gente tem, é uma aresta muito sólida, né? Muito, muito bem construída no geral. Então, nossa, ainda tem espaço para entrar no grupo? Sempre são bem-vindos. Eu falo o que você tem que ter para entrar no nosso grupo? Querer estudar, querer aprender, querer conhecer.
A missão do nosso grupo é isso, né? Ter a missão de formar pessoas com qualidade acadêmica, científica e disseminar o nosso conhecimento. O nosso grupo é gratuito, a pessoa pode se inscrever, né? A única exigência que a gente faz no grupo de iniciação é que se faltar 3 vezes sem comunicar, a gente desliga do grupo. Então, a gente não tem tido esse problema, mas é porque tem um conhecimento, tem uma sequência de conhecimento que tem que ser passada, e se a pessoa perde o vínculo, perde o conhecimento, e daí fica difícil, né? Sim. Então, nosso Não é só no seu grupo, é em qualquer lugar, no final das contas, né? Nosso grupo é bem aberto, né? E a gente normalmente começa a inscrição de iniciação no início do ano, e o pessoal do mestrado e doutorado já entra automaticamente no avançado daí. Perfeito, perfeito. Bem, a gente vai colocar também os links para quem quiser entrar em contato e conhecer um pouco mais. Às vezes tem uma dúvida a mais por causa desse vídeo, mas eu queria deixar mais uma vez meu agradecimento, foi muito bom. Eu fico com mais dúvidas do que eu cheguei, mas eu acho que isso é um caminho bom, né? Um caminho positivo. Com certeza. E muito, muito orgulhoso de te ver contar essa história, professora. Essa é a grande realidade. A gente está começando a nossa trajetória como psicólogo esportivo, a gente olha para uma imensidão azul que a gente já tem. Quando você chega e fala, mas não tinha nenhum livro. Hoje a gente tem uma infinidade de coisa para trabalhar, para estudar, Então, a gente sabe que se a gente está aqui hoje é por causa da senhora e tantos outros que se debruçaram na ciência de maneira muito ética, de maneira muito séria, a fazer a nossa profissão ser tão efetiva, e hoje até a mídia, até os atletas já conseguem ser educados a ponto de entender qual é o papel da psicologia esportiva, né? Isso no rendimento, seja no social, seja no educacional, enfim. Eu estou generalizando aqui, mas realmente é muito bom ver isso tudo. Muito, muito obrigado pelo encontro de hoje, viu? Essa oportunidade, gente, o grupo nosso está aberto, né? A gente sempre acolhe quem procura, insere no nível que a pessoa está e passa o conhecimento de forma gratuita, e eu acredito que com muita qualidade, tá? Então, é por isso que a gente tem bons profissionais aí. E também um outro campo, que é a extensão, que às vezes muitas equipes de Maringá, por exemplo, me procuram para atender. E aí, se tem psicólogo, eu encaminho como estagiário para começar, e dou as orientações, e vou dando os assessoramentos, e assim que a gente trabalha, tá? Perfeito, perfeito. É isso, pessoal. Agradeço muito a oportunidade. Tchau, Tchau, tchau. tchau.